capa do nosso motivo. Olha só. E dos nossos bicos de aumento aqui. Pessoal, para o que eu preciso de medida, o tamanho já tá bom. Essa é a largura que eu preciso que a peça tenha para mim. E para vocês fazerem os aumentos, basta continuar da forma como a gente fez até aqui, tá? Não tem segredos, usa o mesmo sistema de aumentos que a gente utilizou até aqui. E quando atingir a medida de largura que vocês precisam chegar, para e faz a união das duas metades, como a gente vai fazer aqui juntos agora. Então, para fazer os aumentos, a trama aqui do motivo acabou. Para fazer os aumentos, vocês não têm que trabalhar motivos mais. Só aqui o que eu chamo de bicos de aumento, ok? E o sistema de aumento não muda, sempre um ponto alto aqui no início e um ponto alto aqui no fim. Tanto para esse bico de aumento aqui, quanto para esse e para todos os outros. É muito simples, é só respeitar o sistema de aumento que a gente utilizou até agora. Nas carreiras de leque também é o mesmo sistema de aumentos, ok, pessoal? Agora nós vamos fazer a união das duas metades. Eu já fiz de um dos lados, para vocês verem aqui como é que fica. Olha só. Nós vamos fazer com agulha de costura de mão. É gostoso, é fácil de fazer e bora lá fazer. Para fazer essas uniões, a peça tem que estar do avesso. Então, vamos lá, coloca ela do avesso. Posiciona, espelha o crochê, motivo com motivo, para ficar tudo bonitinho. Vamos pegar a agulha. A agulha que eu vou utilizar é uma agulha de costura de mão. E não tem um número específico de agulha. Pode ser qualquer agulha que vocês tiverem aí em casa com vocês. Basta que vocês consigam passar o fio dentro dela. Olha só. Posiciona a peça, visualiza as laterais. Essa é uma lateral e já tá pronta. Essa é outra. E é a que a gente vai fazer juntos agora. Essa parte aqui é a cava, aquela ali é o decote. Essa é a outra cava. Lateral, lateral. Essa tá pronta, essa a gente vai fazer agora. A peça tá pelo avesso. Vamos virar. Pra mim fica mais fácil começar pela cava. Posicione, espelhe o crochê. Trama com trama. Laçada de dentro com laçada de dentro. A linha tem um nozinho, como a gente tá do avesso, deixa o nozinho aqui pelo avesso. Laçada de dentro com laçada de dentro, delicadamente, com calma, com paciência. É um trabalho gostoso, eu pelo menos gosto muito, porque eu também sou costureira, adoro. E vamos lá, costurando. Olha como é simples, é fácil. Laçada de dentro com laçada de dentro. E a gente vai fazer isso por toda a lateral. Esse mesmo princípio, ok, pessoal? Sem segredos. Olha como fica. Olha por dentro como fica, tá? Basta continuar assim até o final. Laçada de dentro com laçada de dentro, como a gente fez agora. Eu vou finalizar essa lateral então, pessoal, e já volto com vocês. Então, pessoal, finalizada a união, eu já fiz o acabamento aqui do fio. Por dentro, fica assim, olha só. E por fora, pelo lado direito, fica assim. Olha só. Está unida a nossa peça, as suas duas metades. Agora, nós vamos para a parte das alças. E depois, nós vamos descer o comprimento, porque eu quero descer aqui o comprimento. Então, vamos lá. Para fazer as alças, laço o fio aqui, nesse cantinho. Olha só. Laço o fio aqui. Eu vou laçar o fio e já volto com vocês. Laçado o fio aqui nesse cantinho. Olha só. Nós vamos subir aqui 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. E ainda dentro do espacinho, faz um segundo ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, faz um ponto alto nele. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto nele. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto nele.
Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto nele. Nós ficamos com 6 pontos altos. Viro o trabalho. Agora é basicamente fazer uma alcinha. Vamos lá. Nesse primeiro ponto alto, eu laço e faço um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. No próximo ponto alto da carreira de base, outro ponto alto, e é assim até o final. Ponto por ponto, um ponto para cada ponto. Aqui no último ponto alto da carreira, a gente faz um ponto alto também. Nós ficamos novamente com 6 pontos altos. Vira o trabalho. Nesse primeiro ponto alto que a gente tá, laça o fio e faz um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. E para cada um dos pontos altos aqui da carreira de base, faz um ponto alto também. É muito simples esse processo, é repetição, ok, pessoal? O último ponto alto da carreira de base, faz um ponto alto nele. Vira a peça. No primeiro ponto alto, a gente faz um ponto baixo, mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto, e para cada ponto alto da carreira de base, a gente faz um ponto alto. Eu quero que a minha alcinha tenha 6 centímetros. Eu vou repetir esse processo até atingir os meus 6 centímetros. Ok? Em repetição, não tem segredo essa alcinha. Então, eu vou fazer isso e já volto com vocês. Pronto, trouxe a minha alcinha até o tamanho que eu precisava que ela chegasse. Agora, eu vou passar o fio por dentro da alcinha para ele não desmanchar. E o que eu fiz foi deixar uma pontinha para a gente fazer a costura dessa alcinha lá do outro lado, lá na outra metade. Com a mesma agulha de costura de mão que eu utilizei para costurar as laterais, a gente vai fazer essa costura. Traz o outro lado da outra metade, a gente posiciona no mesmo ponto onde a alcinha começou aqui, que foi nesse espacinho. A gente começa a costura por ele, por esse mesmo ponto. Olha só. Eu vou posicionar a peça pelo avesso para fazer isso. Coloquei a peça pelo avesso, laçada de dentro com laçada de dentro. Do lado de lá eu comecei e fiz 2 pontos altos dentro do espacinho aqui, olha só. E aqui eu vou deixar 2 pontos altos para dentro, então, no espacinho. Vamos lá. Laçada de dentro com laçada de dentro. 2 correntinhas aqui para dentro. E aí, o processo a gente já conhece, é laçada de dentro com laçada de dentro. Pelo menos para mim, eu acho que fica mais delicado. Mas se vocês preferirem de uma forma diferente, pode costurar aí de uma forma diferente, não tem problema. São só 6 pontos. E a gente já chegou no final, já finalizou a nossa costura. Eu costumo fazer mais uma costura aqui, ó, para que essa curva não fique tão aberta. Pega aqui mais uma laçada e vai na laçada que a gente tá e faz mais um ponto. É coisa de costureira mesmo. Olha como fica mais bonito, fica mais retinho. Então, eu vou fazer o acabamento desse fio aqui e já volto com vocês pra gente fazer a outra alcinha. Pessoal, finalizado o acabamento do fio, vamos virar a peça e vamos ver como ficou. Olha só. Eu quero uma alcinha mais curtinha, mas vocês podem fazer aí o tamanho que vocês quiserem. Isso não muda nada, não interfere em nada. Olha só. Para outra alcinha, o princípio é o mesmo, o processo é o mesmo. Vamos lá. Posiciona a peça. A gente inicia aqui pelo cantinho. São 2 pontos aqui para dentro, nesse espacinho. Eu vou laçar o fio e já volto com vocês. Pessoal, fio laçado, 2 correntinhas aqui para dentro do espacinho. Faz 3 correntinhas para o primeiro ponto alto e um segundo ponto alto ainda dentro do espacinho. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto nele. Próximo ponto alto também.
Próximo, um ponto alto também, até totalizarem 6 pontos altos. Pronto, nós fizemos então 6 pontos altos. Vira o trabalho, vira a peça. Acima desse ponto que a gente está trabalhando, laça e faz um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para fazer a vez do primeiro ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Próximo ponto alto, um ponto alto, e faz isso ponto por ponto. Um ponto para cada ponto da carreira de base. No último ponto alto, laça e faz um ponto alto também. Vira o trabalho. Nesse primeiro ponto alto que a gente está trabalhando, faz um ponto baixo. Mais 2 correntinhas para fazer a vez de um ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto. Próximo ponto alto da carreira de base, um ponto alto, e vai assim até finalizar todos os pontos altos da carreira de base por 6 pontos altos. E esse processo a gente já conhece, né, pessoal? A gente fez ele na outra alcinha. A minha medida aqui, a que eu quero, é de 6 centímetros. Eu vou chegar nesses 6 centímetros e já volto com vocês. Pronto, eu cheguei na medida de alça que eu preciso. Eu vou passar o fio por dentro da laçada para ele não desmanchar. E agora nós vamos fazer a união na outra metade. Posiciona a peça pelo avesso, conto 1, 2 correntinhas, laço o fio. Próxima correntinha laçada de dentro, outro ponto. Próxima correntinha laçada de dentro, outro ponto. E esse processo a gente já conhece. São só 6 pontos. No final aqui eu gosto de dar mais um. Eu venho um ponto para frente no decote e volto no mesmo ponto que eu tô. Eu acho que fica mais retinha a curvinha aqui do lado de dentro do decote, olha só. E agora é só fazer o acabamento do fio. O lado de dentro, o lado direito fica assim. Olha só. Esse é o lado do avesso. Eu vou fazer o acabamento desse fio e já volto com vocês. Finalizado o acabamento do fio, vamos ver como é que ficou a nossa alcinha, a nossa peça por enquanto. Pessoal, agora nós vamos para a parte de descer aqui o comprimento. E para isso eu vou mudar de agulha. Eu vou passar a utilizar a numeração 3. Agulha soft número 3. E por que eu faço assim? Porque com a agulha de numeração maior, a trama fica com mais balanço, e é isso que eu quero para a parte de baixo da peça, tá? Então, vamos mudar de agulha. Pessoal, eu tô aqui na lateral, na união das duas metades, olha só. Eu vou voltar um leque para trás. Nesse primeiro leque aqui para trás é que eu vou laçar o fio. Com o fio laçado, o que eu quero fazer é fazer outro leque acima desse leque. Então, vamos lá. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto. Um segundo ponto alto, 2 correntinhas, mais 2 pontos altos, formando um leque. Sem fazer correntinha de intervalo, laço o fio 2 vezes na agulha. Nós estamos na lateral. E nós temos aqui a nossa costura, a nossa emenda das duas metades. A gente laça o fio aqui e volta tecendo um ponto alto duplo. Novamente, 2 laçadas na agulha. No mesmo lugar, a gente laça e faz um segundo ponto alto duplo. 1, 2 correntinhas, novamente, 2 laçadas na agulha. No mesmo lugar, a gente faz um ponto alto duplo. 2 laçadas na agulha, ainda no mesmo lugar, outro ponto alto duplo. Pessoal, eu faço isso para dar uma firmeza aqui na lateral. É um jeito meu de fazer. Tá? E um dos motivos de eu ter feito esse canal é mostrar para vocês como eu faço. Continuando, sem correntinha de intervalo, vamos para o próximo leque, fazer acima dele outro leque semelhante. E a nossa lateral fica assim, olha só, pessoal.
Esse leque de pontos altos duplo aqui é para dar altura na trama, para dar firmeza na lateral e depois a gente vai absorver ele na trama. Essa sequência aqui vocês já conhecem, é leque sobre leque, com intervalo de 3 correntinhas, não tem segredo, não tem mudança. Então, eu vou finalizar essa sequência até aqui do outro lado e já volto com vocês. Pessoal, cheguei aqui na outra lateral, na outra união. Tô acima do meu último leque. Vou fazer 2 laçadas na agulha. Aqui na união, eu tenho um encontro de 2 leques. No primeiro espacinho, eu vou laçar e fazer um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos. 1, 2 correntinhas, pulo pro leque do lado de lá, o leque de união, que é onde eu comecei a costura, e faço nele também 2 pontos altos duplos. Sem correntinha de intervalo, vou direto pro próximo leque. E faço acima dele outro leque semelhante. E a sequência aqui agora a gente já conhece. É repetição de leque sobre leque, com intervalo de 3 correntinhas entre eles. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Vem aqui na costura, na união aqui das 2 metades, laça e faz um ponto alto duplo. E mais um ponto alto duplo no mesmo lugar. Faz 1, 2 correntinhas, laça o fio novamente 2 vezes na agulha e no mesmo lugar ainda faz um ponto alto duplo, 2 pontos altos duplos. Ficou um leque grande, um leque de pontos altos duplos. Sem fazer correntinha de intervalo, pula para o próximo leque e faz acima dele um leque semelhante. E essa sequência a gente já conhece, pessoal. É leque sobre leque intercalado por 3 correntinhas cada um, até chegar aqui do outro lado. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Chegamos no final da carreira, eu tô no meu último leque, faço 3 correntinhas. E no meu primeiro leque, na terceira das 3 correntinhas iniciais, eu fecho a carreira com um ponto baixo. Baixíssimo, desculpa. Eu quero vir pro centro desse leque, eu vou em pontos baixíssimos até lá. E acima desse leque eu faço outro leque semelhante. 3 correntinhas para o primeiro ponto alto, 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. Nós chegamos aqui na lateral, e aqui nós temos esse leque de pontos altos duplos. A gente vai fazer uma correntinha, um ponto alto acima dele, uma correntinha. Vamos lá para o próximo leque, fazer um leque semelhante acima dele. Vai ficar assim, essa carreira na lateral, olha só. Para a próxima carreira, a gente vai fazer um leque, 3 correntinhas, um leque. Por isso que aqui a gente fez uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, para dar 3 pontos. Que aí, na próxima carreira, é só continuar com a trama. Um leque, 3 correntinhas, um leque. E a sequência a seguir aqui a gente já conhece, né, pessoal? Leque sobre leque intercalados, cada um por 3 correntinhas, até chegar aqui do outro lado. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a minha carreira, cheguei na lateral. Aqui eu faço uma correntinha. Nesse leque formado por pontos altos duplos, eu faço um ponto alto. Faço mais uma correntinha. Vou para o próximo leque e fazer acima dele um leque semelhante. E repetir para frente aqui a sequência que a gente já conhece, que são leques sobre leques intercalados por 3 correntinhas, até chegar aqui do outro lado. Eu vou finalizar essa sequência e já volto com vocês. Finalizada a carreira, já tô dentro do próximo leque e acima dele eu vou fazer um leque semelhante. Feito o meu leque, nós chegamos na lateral. Na carreira de base, eu tenho uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Isso dá 3 pontos. Para essa carreira, a gente vai fazer, então, 3 correntinhas. Vai direto para o próximo leque e faz acima dele outro leque semelhante.
E agora, essa lateral ficou igual a trama toda. Olha só, pessoal. Um leque, 3 correntinhas, um leque. A gente veio preparando a trama a partir da união aqui das laterais, até chegar num ponto em que a gente pudesse fazer 3 correntinhas e que a trama ficasse toda igual. Inclusive aqui pra frente a gente já conhece a mesma trama, né? Um leque, 3 correntinhas, até chegar aqui do outro lado. Eu vou fazer essa trama e já volto com vocês. Pessoal, cheguei na outra lateral, o processo é o mesmo. 3 correntinhas, vai pro outro leque, faz outro leque igual acima dele. E agora nós igualamos as tramas, ok, pessoal? Não muda mais nada. Vai ser sempre leque, 3 correntinhas, leque, 3 correntinhas. Agora é só contagem de carreira até chegar no comprimento que vocês precisam chegar aí. Eu quero descer um pouco mais o meu comprimento aqui. Eu vou descer esse comprimento, vou fazer um pouco mais de carreiras e já volto com vocês. Pessoal, finalizada a nossa peça, o nosso vestido. Eu fiz até o comprimento que eu precisava. E o comprimento é a escolher. Pode fazer qualquer comprimento, ok, pessoal? Basta continuar na trama. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Muito obrigada. Não saiam sem deixar o seu gostei. Incentivem o canal se inscrevendo, ok, pessoal? Pra gente trazer mais peças. E é isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus.